Bom dia! Continuando a nossa leitura de ontem, quando Jesus discutia com os fariseus, verso 25 do capítulo 7. Então alguns habitantes de Jerusalém começaram a perguntar: não é este o homem que estão procurando matar? Aqui está ele falando publicamente e não lhe dizem uma palavra. Será que as autoridades chegaram à conclusão de que ele é realmente o Cristo? Mas nós sabemos de onde é esse homem. Quando Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Verso 28. Enquanto ensinava no pátio do templo, Jesus exclamou: sim, vocês me conhecem e sabem de onde eu sou. Eu não estou aqui por mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço porque venho da parte dele, e ele me enviou. Então tentaram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos, porque a sua hora ainda não havia chegado. Assim mesmo, dentre a multidão, verso 31, muitos creram nele e diziam: quando Cristo vier, fará mais sinais miraculosos do que este homem fez? Então ficou uma divisão aqui, né? Verso 32. Os fariseus ouviram a multidão falando essas coisas a respeito dele. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus enviaram guardas do templo para o prenderem. Disse-lhes Jesus: estou com vocês apenas por pouco tempo, e logo irei para aquele que me enviou. Vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão. Vocês não podem ir ao lugar onde eu estarei. Os judeus disseram uns aos outros: onde pretende ir esse homem que não o possamos encontrar? Para onde vive o nosso povo, espalhado entre os gregos, a fim de ensiná-lo? O que ele quis dizer quando falou: vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão? E vocês não podem ir ao lugar aonde eu estarei. O verso 37 diz assim: no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Ouvindo as suas palavras, alguns dentre o povo disseram: certamente esse homem é profeta. Outros disseram: ele é o Cristo. E ainda outros perguntaram: como pode o Cristo vir da Galileia? A Escritura não diz que o Cristo virá da descendência de Davi, da cidade de Belém, onde viveu Davi? Assim o povo ficou dividido por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Finalmente os guardas do templo voltaram aos chefes dos sacerdotes e aos fariseus, os quais lhe perguntaram: por que vocês não o trouxeram? Verso 46. Presta atenção. Os guardas responderam: ninguém jamais falou da maneira como esse homem fala. Ninguém. 47. Será que vocês também foram enganados? Perguntaram os fariseus. Olha o 48, a arrogância dos fariseus. Por acaso alguém das autoridades ou dos fariseus creu nele? 49, eles mesmos respondem: não, mas essa ralé que nada entende da lei é maldita. No 50, Nicodemos diz assim: Nicodemos, um deles que antes tinha procurado Jesus, perguntou-lhes:
A nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo para saber o que ele está fazendo? E de novo, arrogantemente eles respondem: você também é da Galileia? Verifique e descobrirá, porque da Galileia não surge profeta. Então cada um foi para sua casa. Percebe que Jesus deixou uma divisão entre as pessoas. Uns creram e se inclinaram seu coração para os ensinos de Jesus, para a vida que Jesus estava oferecendo. E outros arrogantemente contestaram tudo que Jesus fez, tudo que Jesus falou. Contestaram até a localidade onde Jesus nasceu, de onde ele veio, contestaram a paternidade, contestaram tudo. Mas o que eu quero trazer desse texto aqui, duas coisas. A primeira, no verso 39, 37 até o 39, Jesus vai dizer assim: se alguém tem sede, vem a mim e beba. Só bebe de Jesus quem tem sede. Assim como quem não está com sede não bebe água, assim também quem não tem sede de Jesus não bebe de Jesus. Mas quem tem sede bebe e é saciado. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E aquele que bebe de Jesus, agora está tão cheio de Jesus, ele começa a falar de Jesus para todos, a levar essa água viva que está dentro dele para outras pessoas. E essa água viva mata a sede de tanta gente que está sedenta. Alguns vão zombar, criticar, ficar divididos, assim como aqui esses fariseus que conheciam a lei de Moisés, que eram os líderes religiosos, que ensinavam as Escrituras, eles rejeitaram Jesus. E era para terem amado Jesus, porque as Escrituras todas falam a respeito de Jesus, mas eles rejeitaram. E quantas pessoas têm rejeitado Jesus? Mas aquele que abre o coração para Jesus, ele recebe essa água viva. E agora a água viva não só está dentro dele, mas ela está fluindo para fora e matando a sede de outras pessoas. Porque até então, o verso 39 vai dizer: o Espírito ainda não tinha sido dado. O Espírito Santo só veio, só foi dado, só foi disponibilizado na terra quando Jesus ressuscitou e subiu ao céu. Porque Jesus mesmo disse: eu voltarei para o Pai, eu enviarei para vocês um outro Consolador, um outro exatamente igual a mim, e ele vai ensinar a vocês todas as coisas. Então, quando Jesus vai, o Espírito vem e ele nos ensina todas as coisas. E eu quero também frisar o verso 46. Quando os guardas que foram prender Jesus, eles voltam para aqueles que os mandaram e fala para eles: ninguém jamais falou da maneira como esse homem fala. É impossível ouvir uma pessoa cheia de Deus falando e ficar da mesma forma. A gente percebe, é nítido, quando a pessoa está cheia da água viva, está cheia de Cristo, está cheia de Deus. E aquelas palavras, elas entram no nosso coração assim, elas queimam dentro de nós. Mas arrogantemente os fariseus, eles no 49 falam assim: essa ralé que nada entende da lei é maldita. Eles falam mal do povo, eles amaldiçoam o povo, discriminam o povo que estava acreditando em Jesus. Será que hoje está diferente? Ou será que muita gente está discriminando aqueles que acreditam em Jesus realmente e que devotam a sua vida a segui-lo e a praticar aquilo que ele ensinou? E a pergunta no 48 é: será que alguém das autoridades creu nele? Eles não sabiam, mas Nicodemos já tinha crido. José de Arimateia também já tinha crido. Mas aqueles que estavam cheios de arrogância no seu coração, que se achavam doutores da lei, eles não conseguiam crer, não conseguiam enxergar. Jesus, ele usa as coisas simples desse mundo
para confundir as sábias. Fica com essa reflexão no seu coração e nós encerramos o capítulo 7. Eu creio que dá para a gente crer em Jesus e seguir aquilo que Jesus ensinou. Tenha um dia cheio do Espírito Santo, tenha um dia pleno na presença de Deus. Deus te abençoe, Deus te abençoe.